Então, pessoal, vamos começar então. A gente tem nessa primeira parte 3 apresentações, né, como o Lopes falou, projetos que a gente tem desenvolvido dentro das universidades, né. E essa primeira apresentação é da UFSCar, lá de Sorocaba, que a gente tem trabalhado um pouquinho com MPTCP, né. Então a gente identificou o MPTCP como uma alternativa interessante para distribuir subfluxos na rede e tem algumas limitações. E percebemos então que o OpenFlow pode ser útil para ajudar a gente a espalhar os subfluxos na rede, né? Então o Marcos e o Alan que têm trabalhado com isso, e eles vão então falar um pouquinho do que a gente tem feito. Oi. Boa tarde, todo mundo. Bom, esse é um trabalho da minha dissertação, mas na prática o Alan ele também está trabalhando em cima disso. A gente vai futuramente meio que trabalhar em conjunto essas duas coisas. Bom, vou mostrar um pouco. Não vai dar para explicar totalmente o que a gente vai fazer a fundo, mas eu espero que fique bem claro para vocês. Isso já foi apresentado antes na RSA3 e agora a gente está dando um feedback. Basicamente eu vou demonstrar o que é o MPTCP para quem não sabe. Vou mostrar quais as vantagens e desvantagens em usar o MPTCP, seria quais são as falhas. Mostrar a ideia principal que a gente teve em tratar essas falhas, que é parte da minha dissertação, e o que a gente está fazendo, tanto na teoria, tanto na prática, nessa prática emulada, simulada, e na prática com os equipamentos que a gente recebeu. Bom, o que seria o MPTCP? O MPTCP basicamente é uma extensão do protocolo TCP, espero que todos conhecem o TCP, para que ele seja portável para multipatching. Não sei se vocês conhecem o termo multipatching. Na verdade, o que acontece é que o TCP, embora você tenha a aplicação com TCP e UDP, ele abre um socket TCP convencional, e o MPTCP, em nível de kernel, ele captura esse socket, ele abre instâncias de sockets diferentes. Por exemplo, se eu instanciar para 3, ele vai abrir 3 subfluxos, e esses 3 subfluxos são conexões TCPs normais, aos olhos da rede, e elas vão trafegar na rede. O intuito é o quê? Por exemplo, tenho um computador com N interfaces. Tenho 3 interfaces. Se eu tiver uma aplicação TCP, eu só consigo jogar esse tráfego TCP, esse fluxo TCP em somente uma interface. Se eu tiver um MPTCP configurado para 3 instâncias de subfluxo, eu consigo jogar essas 3 instâncias em interfaces separadas. Claro, isso você consegue sim um roteamento multipatching, mas você pode ter uma interface, e nessa uma interface você querer jogar esses 3 subfluxos, para que haja, não sei, garantia de maior tráfego, desculpa, maior, me fugiu o termo agora, para que haja maior garantia de... Perdi. Bom, enfim, você tem na rede 3 subfluxos rodando, por exemplo, se cai um link, ele faz o balanceamento de carga automático para os outros links, faz a distribuição de carga e você não tem perdas significativas. Basicamente é esse o overview assim, do MPTCP. Bom, qual que é o principal problema dele? Baseando nesse último cenário que eu falei, dele utilizar somente uma interface para que seja enviado 3 subfluxos, 2 ou mais subfluxos no geral. Bom, na prática você não tem garantia que esses subfluxos sejam trafegados de forma distinta ao longo da rede. Eles não vão trafegar por caminhos distintos, porque primeiro que a rede IP ela não faz roteamento por porta. E os subfluxos eles instanciam portas diferentes na origem. Então, numa rede IP convencional, você não consegue esse atributo. Talvez você consiga algo próximo de espalhar os subfluxos variando o endereçamento IP, mas aí você tem a limitação do endereçamento IP. Bom, enfim, mesmo que você consiga, de algum modo, espalhar as aplicações, que atualmente seria com o que a gente chama de SMP, Equal Custom Multipatching,
que ele faz basicamente o roteamento baseado em portas. Legal, você consegue espalhar esses subfluxos. Só que se você tiver duas ou mais aplicações, o mesmo número de subfluxos, talvez esses subfluxos sejam alocados ambos na mesma rota. Por exemplo, eu tenho 3 subfluxos de uma aplicação, pode ser 2 alocados na mesma rota. Então, na prática, eu também não tenho garantia de espalhamento de subfluxos se eu olhar do ponto de vista da aplicação. Aqui está um exemplo. Nessa primeira figura aqui, figura da direita, eu vou ter todos os subfluxos alocados em um caminho só. E aqui eu vou ter todos os subfluxos, são 2 no caso, alocados em caminhos distintos. Legal. Só que, para a aplicação, eu posso ter esses caminhos alocados no mesmo caminho, que não teria ganho nenhum. E, em contrapartida, eu poderia ter o que seria o ideal, que é cada subfluxo sendo espalhado o melhor possível por caminhos diferentes. Bom, então, o que a gente pretende resolver com o OpenFlow? O que o OpenFlow pode ajudar a gente nisso? Bom, para espalhar os subfluxos, ou melhor, para juntar os subfluxos de volta, o MPTCP ele usa um Connection ID, senão ele não consegue remontar os pacotes. O que a gente faz com o OpenFlow é subir o pacote para o controlador, identificar um token dele, que é esse Connection ID, e baseado no Connection ID a gente espalha esses subfluxos. Se for da mesma conexão, a gente joga em caminhos diferentes, se for de conexões diferentes, enfim, a gente começa a ter todo um trabalho de roteamento em cima. Então, isso seria o ideal na prática. Acho que não dá para ver o vermelho, mas enfim, seria 3 subfluxos, 2 de uma aplicação e 1 de outra. Esses 2 aplicações estão indo por caminhos distintos do ponto de vista da aplicação, e esse terceiro ele está sendo alocado num caminho qualquer. Isso aqui é um diagrama para vocês verem como é que funciona a conexão do MPTCP. Na prática, o bom do MPTCP, o que fez até a Apple recentemente trabalhar no Siri, 7, é o Siri que ela implementa, foi que na prática ele é muito adaptável à rede. Você precisa mudar pouca coisa na rede, aliás, no computador, no kernel. Você só precisa compilar ele no kernel e ele envia um pacote dentro do cabeçalho TCP, que ele usa o campo options, ou seja, você não precisa trabalhar com um monte de protocolos diferentes, sendo que ele já está criado em cima de um protocolo existente. E ele envia uma opção chamada MPCapable. O MPCapable ele vai bater no outro servidor, no destino, e para cada conexão TCP ele vai perguntar se existe um multipath capable, ou seja, se ele é capaz de fechar uma conexão multipatching. E se tiver uma conexão multipatching, ele já abre os subfluxos nos ACKs, né? Ele põe o SYN ACK, e os ACKs ele já vai abrir com os subfluxos. Caso não haja um MPCapable, caso o kernel não seja implementado, ele fecha uma conexão TCP comum, ou seja, é totalmente operável numa rede. Então, nesse exemplo que eu estou dando, ele está fechando uma conexão com o MPCapable, e essa opção embaixo, que na verdade é o MPJoin, ele é um subfluxo adicional. Veja que você tem no kernel uma variável de ambiente que você pode alterar ela, que se chama, o comando que se chama é sysctl. Sysctl você consegue alterar a variável de ambiente. E você pode alterar essa variável de ambiente que instancia o número de subfluxos por aplicação. Se você instanciar um número de subfluxos a mais, por exemplo, de 3 para 4, você consegue que nesse momento o kernel MPTCP compreenda que você quer uma conexão de subfluxo a mais para cada aplicação, e ele envia um pacote chamado MPJoin, que eu quero juntar nessa conexão. Então, é basicamente esse escopo que ele trabalha. Deixa eu ver aqui. Eu vou demonstrar o backup. Ele está... Sim, não é o backup. O backup é... Ah, tá aqui.
na origem abre uma conexão TCP capable, né, para ver se o outro lado consegue falar MPTCP. Tá? Ao abrir essa conexão, e se for os dois falarem esse protocolo, a aplicação pode, o kernel MPTCP fica criando subfluxos debaixo dessa connection. Então você tem uma connection e debaixo dessa connection você tem subflows. Né? E esses subflows são criados usando o join. Então você faz um join na sua rede e tudo isso é feito, como o Marcos falou, usando o próprio protocolo TCP. Tá? Não se altera nada no núcleo da rede. Ele usa as mensagens SYN, SYN-ACK e ACK, né, do próprio TCP para fazer os joins e a própria mensagem capable. Após isso, vem dado. Tá? Após isso, vem o dado. O que a gente percebeu de uma limitação do MPTCP, isso a própria RFC fala, é que você não consegue garantir numa rede, internet principalmente, né, que os subfluxos vão se espalhar, porque o roteamento na rede é com base no prefixo de rede, de destino. Em data centers isso se aplica melhor por causa do ECMP, que você pode então inclusive fazer um hashing na quíntupla, né? Você olha também para as portas e esse hashing então espalharia melhor esses subfluxos. Inclusive tem um trabalho, né, que casa MPTCP com ECMP. Mesmo assim, com ECMP, a gente sabe do problema das colisões, né, estatísticas que podem existir, né, para fluxos. É um hashing, né, então você não garante o espalhamento total. O que a gente quer é se aproveitar de uma rede OpenFlow, né, para espalhar. É ousado falar de maneira ótima, né, mas como a gente vai ter o controle da rede, a gente vai identificar esses subfluxos, né, como o Marcos falou, subindo até o controlador, bater um capable, a gente identifica esse token, tá? O token tem uma maneira de se obter ele, e a partir daí você tem a capacidade de identificar subfluxos da mesma connection. E esses subfluxos, então, vão ser roteados por caminhos disjuntos na rede. Por que a gente quer isso? Por causa daquilo que eu falei. Para tentar tolerar falhas, se uma rota falhar, o outro está mandando. Tentativa de aumentar o throughput, né, a vazão. Né? Então, isso são experimentos que a gente quer trazer. Inicialmente por um cenário mininet e depois aplicar nos equipamentos reais. E o que o Marcos e o Alan acho que vão apresentar agora é um pouquinho do parser, né? Isso. De como você identifica essas mensagens MPTCP e pode fazer uso delas para, então, implementar a nossa inteligência de roteamento de juntos na rede. Então, precisa ficar bem claro qual é o objetivo do MPTCP e como o OpenFlow ajuda. Né? Então, isso é importante. Desculpa aí. Bom, agradecer ao professor Fábio. Bom, resumindo, agora a gente vai fazer uma apresentação de um backup, só primeiramente demonstrar que aqui você tem duas portas de origem, não sei se vocês conseguem ver, é a 57243 e posteriormente ele abre a 57244, ele abre sequencialmente. Isso já são dois subfluxos de conexões MPTCP. Se vocês quiserem dar uma olhada até no pacote, a versão do Wireshark 1.8, aliás 1.7 para cima já suporta essa versão. Acho que não vai dar para ver aqui. Preciso descer. O problema é descer. Dá pra ver o multipath capable aí por cima. Não ajuda muito. Mas enfim, no multipath capable ele vai carregar um token, que é o que ele faz.
pode ser. É que o problema é que a gente não consegue descer. Arrastar pra baixo. Agora foi. Não. Bom, eu posso passar esse PCAP pra vocês, ele tá... Enfim, resumindo aqui essa parte aqui, só para entender que a gente não consegue visualizar. Então, o que acontece? Por que ele não é intrusivo? O MPTCP ele não é intrusivo numa rede que está usando o TCP normal? Justamente por quê? Porque a gente vai usar o options do TCP, do cabeçalho TCP, e todas as flags de multipath TCP a gente implementa dentro desse cara aqui. Tanto que o nosso parser que a gente fez é justamente o que a gente explorou. A gente explorou justamente essa parte. A gente tirou toda a parte que não importava para a gente, pegamos o TCP, abrimos o TCP dentro do nosso parser e pegamos só essas partes de options. E essa parte de options a gente parseou. Por quê? Porque essa parte de options era justamente o que tinha os dados que a gente precisava, que são aquelas mensagens que o Marcos falou no início, que é o MP Capable, que é para iniciar a conexão MPTCP, certo? E aí o que acontece? Depois que você obteve a resposta do MP Capable, aí tem a questão do MP Join. O que é o MP Join? O MP Join é justamente o cara que vai abrir o subfluxo. Dentro desse, se ele recebeu uma resposta, MP Capable, ok, significa que a rede suporta MPTCP. A partir do momento que a rede suporta MPTCP, então ele pode fazer os joins para poder abrir esses subfluxos aí, poder fazer o envio desses caras aí, desses subfluxos na rede, no caso. Que é o que a gente estava tentando mostrar aqui. Mais para baixo, se desse para ver aqui, teriam todas as opções do MPTCP aí, que no caso é o capable, aí teria o campo de onde ele guarda esse hash, esse cálculo de hash que o Marcos e o próprio professor Fábio já citaram. Porque o que acontece? Tem um outro campo também para ver se suporta hash ou não, porque antes dele gerar o hash, ele tem que falar se suporta hash ou não. E aí então, ou seja, tem todo um vamos chamar assim, entre aspas, um subcabeçalho para ele poder interagir com o comportamento do MPTCP aí no caso. Certo? Então, basicamente é isso. E aí o que acontece? A nossa técnica que a gente pretende utilizar para fazer essa identificação dos subfluxos aí, para poder fazer a classificação lá no OpenFlow, é justamente o quê? A gente vai subir o primeiro pacote, verificar o payload desse pacote, só que qual que é a informação que a gente pega desse payload? E o porquê que a gente fez esse parser aí? Porque a gente vai pegar justamente essa informação de options, dentro do subcabeçalho que a gente nomeou do MPTCP, ele vai ter a opção de hash. Cada um dos pacotes, cada pacote ele vai ter um hash. Um hash que é gerado a partir daquela tupla que o Marcos falou anteriormente. Então, cada pacote ele vai poder ser identificado por esse hash. Então, o que a gente faz? A gente identifica esse hash lá no controlador. A gente vai ter um cara lá no controlador, um programinha no controlador que faz a identificação desse hash. E aí a gente vai fazer o quê? Tudo que tiver aquela mesma porta de destino, certo? Tudo que tiver a mesma porta de destino, a gente vai identificar como se fosse um subfluxo e abrir, a partir desse hash, a gente abre os subfluxos, faz o MP join para esse cara aí que tem esse mesmo hash. Não sei se ficou muito claro, ficou confuso. E o nosso trabalho mais ou menos se baseia nisso. Então, identificar, a gente vai estar usando a rede OpenFlow para o quê? Porque o que acontece? A gente abriu os subfluxos e com a rede OpenFlow a gente vai estar definindo quais as rotas de envio, qual a melhor rota de envio no momento para a gente poder enviar aquele subfluxo. Então, resumindo, seria mais ou menos essa utilização. Certo? Então, o que acontece? A gente fez um POCzinho, não sei se dá para ver. A gente fez um POCzinho aí, justamente para a gente estar bem no começo, só pegando ainda essa questão do hash. Porque o que acontece? A gente teve que fazer um parser para poder... por definição, como o MPTCP ainda não é uma coisa recente,
O Marcos entrou nessa questão no início da apresentação, acho que o próprio professor Fábio também citou um pouco aqui. Então, a documentação ainda é muito vaga, porque o que acontece? Tem muitas coisas ainda sendo definidas. Então, você tem que trabalhar muito para poder fazer o parser desse cara, aí você tem que meio que trabalhar às cegas, assim. Porque o que acontece? Se você tenta seguir a RFC, você tenta seguir o padrão, tipo, de uma RFC para outra, muda alguns detalhes e aí acaba ficando diferente. Então, a gente se baseou na última versão da RFC, que justamente conta com... Porque o que acontece? Hoje, ainda não está no padrão essa questão do hash. Eles ainda estão estudando, existe um modelo para esse hash dentro da RFC, mas ainda não é uma coisa fixa, não é uma coisa definida. Só que aí o que acontece? Existem algumas pessoas que já estavam se baseando nisso, alguns trabalhos, a gente também se baseou nesses trabalhos para dar continuidade no nosso. E aí a gente implementou um parcerzinho que ele faz o quê? Simplesmente aqui nessa primeira fase, só que a gente quer pegar as chaves, a gente pega essas chaves, esses hashes aí, justamente para a gente poder fazer o controle lá em cima no controlador OpenFlow. Certo? Então, basicamente, rodando aqui esse programinha, se vocês forem ver, essas mensagens de warning aí é por causa que eu tô usando umas coisas deprecated aí deu umas mensagens de warning. Mas se vocês forem ver ali, eu pego então, eu estou lendo um pcap, certo? E aí eu filtro justamente, ele gera um hashzinho ali, que é o quê? Ele está pegando cada um dos pacotes que tem o MP-Join, que tem essa questão do hash. Então, no caso, nesse nosso conjunto aí de pcap, a gente tinha 4 pacotes. E os pacotes, eles vão ter o quê? Eles vão ter o pacote, a chave de envio, cada um tem sua chave de envio, e uma chave de recebimento, o que significa que enviou o pacote e recebeu o pacote. Então, para cada um desses pacotes, a gente gera um hashzinho aí. E é basicamente isso, eu acho, né, Marcos? E o pacote carregado dentro do pacote, da opção do MP Capable. Cadê o raio? Que não dá pra ver, infelizmente. Deixa eu explicar mais umas coisinhas. Os únicos pacotes que vão subir para o controlador são os pacotes do... Primeiro pacote do Capable, que é necessário para a gente extrair as informações que a gente precisa. Né? Os próximos pacotes não sobem mais para o controlador. Com essa subida, a gente consegue extrair, tá, todas as informações que são necessárias para setar um fluxo. Não é só porta de destino, não. São uns 5 campos, na verdade. Porta de origem, porta de destino, IP de origem, IP de destino e o protocolo. Com isso, a gente extrai essa informação e seta os fluxos, seta as regras na rede normal. Né? E os próximos pacotes já não vão mais subir, né? Porque o dado já vai dar match lá embaixo na rede e não sobe mais. Só vai subir quando surgir um join. Né? Quando surgir um join para aquela connection, bate de novo, não vai dar matching, tá? Porque o join significa um novo subfluxo TCP. Então sobe, identifica isso como sendo de uma possível mesma conexão, roteia por uma rota diferente, né, setando os fluxos lá embaixo. Os próximos pacotes não sobem mais. Tá? Se vier uma outra aplicação vai ter um outro capable, que vai bater no switch OpenFlow e vai subir. A gente extrai a informação, guarda isso, seta uma rota, que pode ser, inclusive, uma mesma rota de outra aplicação. Aplicações diferentes podem seguir por rotas diferentes. Tá? Subfluxos de aplicações da mesma aplicação vai por rota diferente para tolerância a falhas. Então, assim, às vezes pode parecer um pouco confuso, mas não é. É muito simples a ideia. Tá? É bem simples a ideia e a rede OpenFlow nos dá essa capacidade de fazer esse espalhamento. Né? A gente só consegue esse espalhamento que a gente acredita ser muito melhor que o ECMP, porque a gente vai ter o controle da rede, porque é uma rede OpenFlow. Tá? Então, o status atual é isso que o Alan e o Marcos mostraram. Né? Eles estão fazendo, por enquanto, com um trace, né? Um dumping aí de um tráfego. Fizeram já o parseamento, né? Para identificar essas chaves, né? No pacote... no campo options do pacote TCP, e a próxima fase é fazer toda a engenharia de rotas, de roteamento, de subfluxos. Tá? Um trabalho que está aí em andamento, né? Então, vamos ver o que vai dar esse negócio, essa salada toda, né? Tá bom? Então, a gente encerrou essa apresentação, né? A gente então abre para
para perguntas, tá? Antes da próxima apresentação. Ah, tá, só um pouquinho então, vai falar um pouquinho. Tem só a parte final nossa, que é tudo que a gente já fez e tudo que a gente precisa estar fazendo e tudo que a gente precisa. Estão ouvindo? E tudo que a gente precisa fazer. Bom, a questão do token da gente, que era uma coisa pouco complexa até pouco tempo, a gente conseguiu já pegar, igual o Alan demonstrou. A gente decidiu, com o empréstimo dos equipamentos, utilizar o Datacom na nossa rede de produção, dentro do laboratório. E a gente fez alguns experimentos, como, por exemplo, a gente está rodando o Weighted Round Robin, que na verdade é você fazer um balanceamento de carga, ou basicamente você separar subfluxos ou fluxos de qualquer aplicação por porta. A gente tem todos os nossos, a maioria dos hosts lá são MPTCP, alguns não. Bom, isso já foi feito. O que a gente está fazendo ainda é implementar, igual o Fábio havia comentado, a engenharia de rotas, que aí entra algoritmos que calculam peso, o que a gente precisa colocar como peso, uma coisa mais complexa. E o que a gente ainda está fazendo depois disso, a gente jogar isso num cenário de data center para que seja comparado com o SMP. Então a gente vai testar na prática o que a gente viu em teoria, que na verdade será que o SMP, que só separa por jogar um lado para o outro de portas, é melhor do que a nossa técnica de engenharia, que é separar os subfluxos baseado em aplicações? E bom, para isso a gente vai usar o Brocade Datacom e a gente pretende ainda futuramente, não sei se vai dar tempo ainda de fechar o mestrado com isso, mas a gente está tentando fazer um teste intercontinental. A gente conseguiu com o laboratório da Noruega, que eles trabalham também com a MPTCP e SCTP, que é um outro protocolo multipatching também, não tão bom quanto o MPTCP, de fazer parcerias. A gente já tem um servidor deles lá no nosso laboratório e a gente está fazendo alguns testes multipatching já. Bom, é isso. Tá aberta a sessão de perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Olá. Só para ver se eu entendi, uma dúvida que eu fiquei é no seguinte. Bom, talvez seja porque eu ainda não conheço muito bem a fundo, né, o protocolo OpenFlow, mas eu não lembro, em relação ao match, tem como fazer o match em relação ao campo options? Ou, por exemplo, quando vai subir o pacote para o controlador OpenFlow, é porque, na verdade, o teu roteamento, na verdade, na sua rede, tem que ser baseado tanto em IP como também em porta, né? Porque, por exemplo, se não tivesse... É só para tentar entender melhor como que funciona isso aí. Porque imagina, se a sua rede fosse toda roteada só por IP, né, não faria diferença depois que já tivesse uma regra, por exemplo, estivesse rodando uma outra aplicação lá em cima, por exemplo, o Routeflow, não sei, algum SPF, uma aplicação de nível 3. Né? Esses pacotes não subiriam. Então, na verdade, sua rede inteira ela tem que estar sempre olhando, né? Então, na verdade, o que a gente sobe no pacote é o payload dele. Você tem a opção para subir o payload do pacote, que por padrão o OpenFlow ele não olha esse campo do TCP, que é o Options. Sim. Mas você subindo o payload, você consegue subir o payload do pacote MPTCP e você fazer o matching no Options. Eu entendi. O matching você faz, na verdade, só no controlador, né? Isso. Só uma vez. Certo. Sim, sim. A regra depois quando instala no controlador, ela tem que ter, na verdade tem que ter o matching também do campo TCP, né? Porque se ela tivesse só de IP, você não, né? Tá. Ah, entendi. Beleza. Foi isso. Mais perguntas? Bom, então tá bom, pessoal. Vamos agradecer o Marcos e o Alan pela apresentação.